Graças e paz, igreja. É sempre um prazer por estar com meus irmãos. Já há um bom tempo que não venho aqui, bem antes da pandemia, eu acho, né? Mas é sempre um prazer estar aqui. Como já foi dito, sou lá da Igreja Batista de Avelar, pastor Roberto. E quando o irmão me convidou, fiquei feliz porque fazer a obra do Senhor é o nosso chamado, é a nossa missão. Nós somos igreja, sabe, independente de onde você esteja servindo a Jesus, independente se é batista, assembleia, casa de oração, nós temos uma missão, um chamado, e nós precisamos estar preparados, sabe, os louvores que aqui foram cantados, falaram de missões, sabe, isso eu fiquei ali, o Espírito Santo me falando isso no meu coração, né, como a irmã falou, o que nós temos feito, né, de que maneira nós temos feito. E nós somos igreja, nós temos um chamado especial sobre essa terra, e nós precisamos estar prontos a pregar, a levar, a servir. E eu fiquei imaginando num médico que se forma, que faz uma faculdade, que estuda, que pega um diploma, e esse médico apenas tem um diploma e não exerce essa profissão. Nós sabemos que para você adquirir conhecimento, você precisa de prática, né? No dia a dia, pegar experiência. E quando o médico atende muitas pessoas, várias pessoas, fratura exposta, cirurgia de coração, qual seja a área, ele vai pegando experiência naquilo ali. Mas imagine você que esse médico, ele se forma, mas ele não exerceu. E alguém sofreu um acidente e está num estado gravíssimo, chegando no pronto-socorro, e esse médico que já tem 10 anos o diploma, nunca fez nada, ele se depara com aquele, o que ele vai fazer? Ele não tem prática, ele só tem diploma. Sabe, e assim eu fiquei pensando em que é o crente, quando levantamos a mão, professamos Jesus, carregamos a Bíblia, temos que praticar todo dia, irmão, oração, visita, levar Jesus para outras pessoas, porque uma hora ou outra alguém vai chegar precisando de Jesus, e eu e você somos encarregados de fazer isso. Reinaldo, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, é testemunho. Às vezes tem alguém que trabalha com a gente, está necessitado, às vezes você não conseguiu falar, mas você está orando de madrugada pela vida dele. Deus, entra nessa causa, faz alguma coisa. Então essa é a missão da igreja. Nós precisamos estar preparados, nós temos um chamado, nós temos uma missão nessa terra, e que nós realmente possamos estar cumprindo essa missão, dando orgulho para o nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás, esse não é digno. Nós temos que caminhar para o alvo, sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o texto para nós estudarmos nessa noite, pode ficar tranquilo, não vou demorar nas minhas palavras, quero ser o mais objetivo possível. É um texto bem conhecido e que eu gosto muito, está no livro de Atos, no capítulo 2. Queria que você acompanhasse comigo apenas os 4 primeiros versículos. Vou pedir, se for possível, alguém providenciar um copinho d'água para mim, por gentileza. A garganta está meio seca. Atos no capítulo 2, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu fiquei meditando um pouquinho nela. Apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Apenas até aqui. Queridos, eles estavam reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º, 50 dias após a Páscoa. Por isso levava esse título, Pentecostes. Era uma festa que eles faziam 50 dias após a Páscoa. A Páscoa que Jesus tinha deixado para que fosse, eles fizessem anualmente. E 50 dias após a Páscoa eles comemoravam, eles faziam uma festa para comemorar a colheita do ano. O ano foi bom, a colheita foi boa, vamos comemorar, vamos agradecer a Deus pela colheita que tivemos, pelo mantimento que tivemos, por Ele ter nos abençoado. Então eles faziam
essa festa para comemorar. E Jesus, ele tinha deixado uma promessa no capítulo 1 de Atos mesmo, versículo 8, se não precisa acompanhar, vou ler para vocês. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, antes de subir ao céu, ele fala para os discípulos: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles tinham contato com Jesus, eles viam Jesus fazer milagres, eles criam em Jesus. E Jesus está falando: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar alguém semelhante a mim, o Espírito Santo. Ele vai estar em vocês, e vocês vão fazer coisas até maiores do que as que eu fiz. Só que eles estavam presenciando, eles viam Jesus carne e osso, e agora eles têm uma promessa de algo invisível que ia habitar neles. Então era algo diferente, era uma experiência diferente, mas eles precisavam crer, porque eles tinham visto, eles tinham presenciado. Então Jesus falou: vocês precisam crer, vocês precisam confiar, vai descer. Só que Jesus não falou nem o dia nem a hora. E no dia de Pentecostes foi o dia que Jesus escolheu para enviar sobre eles o Espírito, sabe? Mas ele não combinou horário, nem hora, nem dia, mas eles estavam lá reunidos. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então eles tinham uma promessa e eles estavam aguardando. E diz aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se. Então dá-nos a entender que Jesus e Deus já sabiam o dia que ia ser, já sabia o dia que ia acontecer, mas eles não sabiam. A festa poderia durar até 10 dias, 12 dias, 15 dias, mas eles estavam lá perseverando, eles estavam cultuando, louvando ao Senhor, mas eles não tinham certeza do horário certo, do dia certo. O que eles tinham que fazer é confiar, perseverar, esperar no Senhor, porque ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, queridos, o dia de Pentecostes vai cumprir na minha e na tua vida, sabe? Talvez não é a descida do Espírito Santo que você está esperando, porque ele já veio, já está em nós, mas tem muitas coisas na nossa vida que vai se cumprir no dia e na hora de Deus, e só recebe aquele que está esperando, aquele que está na posição. Imagina aquela sexta-feira que você sai de casa cheio de conta para pagar, ou você vai na loteria ou no banco, e você chega lá, tem 30 pessoas, e você fala: caramba, não é possível, cara, hoje eu vou mofar nessa fila. Aí você entra na fila, a tua vez vai chegar, querido. É apenas o que? Você tem que esperar. Aí imagina quando tem 3 na tua frente, você fala: vou ter que ir ali na outra loja rapidinho resolver o negócio e volto para a fila. Aí você foi e resolveu, quando você voltou tem 30 de novo. Saiu da fila, perdeu a vez. Muitas das vezes está quase chegando a promessa de Deus, muitas vezes está quase cumprindo, e nós murmuramos, nós saímos da fila, sabe? Nós pecamos por às vezes não entender que precisamos aguardar. Eu ouvi uma frase uma vez, eu nunca mais esqueci. Foi quando o Cristiano Araújo morreu, e alguém perguntou, acho que por Silas Malafaia, que o pai dele tinha, como que blasfemado: será que Deus existe, permitir acontecer uma desgraça dessa com meu filho tão jovem? Naquele momento ali, até porque ele é um senhor religioso, mas acabou falando um pouco demais, e acho que o Silas Malafaia mesmo falou: cara, nós não temos que entender Deus. Se você entender, você era Deus igual ele. Nós temos que compreender o que ele faz. Nós estamos aqui apenas para aceitar, reconhecer e compreender. Eu não vou conseguir entender os planos de Deus nunca, senão seria Deus, se não ouvir o futuro. Por que eu estou passando por essa prova hoje? É porque daqui 2 meses eu vou ser abençoado. Não, né? Nós entendemos, nós compreendemos, nós não conseguimos entender os planos de Deus. O que nós sabemos é o seguinte: é que lá em Pedro, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, Ele não está preparando a minha e a tua bênção, já está preparada, queridos, é só tomar posse. Mas para mim receber de Deus, eu tenho que estar ali no meu cotidiano, no meu dia a dia, obedecendo, praticando, exercendo. Como é que um filho ganha presente do pai sendo obediente? Quantos de nós nunca ouvimos um pai falar para o filho: no Natal você não vai ganhar a tua bicicleta, porque você não está obedecendo a sua mãe, né? Dá aquela intimidade nele. E assim, querido, é com Deus, né? Nós precisamos ser obedientes, porque só recebe quem obedece, só recebe quem está no caminho certo. Ele não vai abençoar filhos que não sejam obedientes e praticantes da sua palavra. Por quê? Porque Deus é mau? Não, Deus é bom, portanto que Ele entregou o seu Filho por mim e por você, fez a pior parte que nenhum ser humano poderia fazer. Então agora, para nós sermos abençoados, para nós sermos uma igreja triunfante, é só, querido, comer palavra, ler Bíblia, estar na presença do Senhor, sabe? Mas às vezes isso se torna um fardo um pouco difícil para nós.
eu botar meu cronômetro aqui, para mim não me empolgar e me perder aqui na... Então, queridos, o que acontece? Muitas das vezes, nós somos impacientes demais, sabe? Nós não queremos esperar, como aqueles irmãos ficaram ali esperando no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E o Senhor está a todo momento nos ensinando a sermos obedientes, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? A palavra do Senhor vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas isso é difícil demais para nós. Alguém falou aqui bem no começo um versículo que eu amo. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, foi irmão, né? Toma a sua cruz e siga-me. Muitas das vezes nós estamos fazendo esse versículo ao contrário, mas deixando faltar uma parte. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir é fácil, levantei a mão, estou seguindo Jesus. Tomar a minha cruz é pesado muitas das vezes, mas às vezes eu carrego a si mesmo. Mas negar a si mesmo, negar a minha vontade, sabe, é ser desafiado todo dia, é alguém te afrontar e você falar: não, essa carne está morta, aqui está o Espírito, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso. Então, queridos, é difícil, sabe, e às vezes a gente fala: eu não nego Jesus, mas às vezes, né, negar a si mesmo para fazer a vontade dele é muito difícil, irmão. Eu não estou aqui falando: irmãos, eu sou assim, eu faço assim, não, isso é a palavra para mim, isso é o que o Espírito revelou ao meu coração, é o que eu preciso viver, nós somos igreja, sabe? E muitas das vezes eu perco meu tempo discutindo sobre política, sobre religião, sobre é pecado, não é fazer tatuagem, é pecado esse tipo de cabelo, sabe? Enquanto nós deveríamos estar comendo a palavra, porque às vezes nós discutimos por coisas desse mundo. E Paulo falou assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. Pensai nas coisas do alto, nós vamos para o céu. Eu entendo que nós estamos no plano B de Deus. O plano A era o jardim do Éden, que deu errado. O que a palavra diz? Jesus vai dizer o que para a igreja do Senhor? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Ele já preparou um reino desde a fundação do mundo para nós. E às vezes nós estamos preparados para o reino da terra. O nosso reino é lá. E às vezes as coisas do mundo ficam nos prendendo, nós ficamos discutindo isso, aquilo, e acaba o tempo passando e nós não fazemos o que é para fazer. Vou contar uma experiência para os irmãos. O Senhor me trouxe à memória agora. Eu tenho aproximadamente 25 anos de igreja. Nesses 25 anos, talvez eu tenha ficado uns 5 anos desviados do caminho do Senhor. Mas digamos que desde o dia que eu aceitei Jesus, em dezembro de 95, eu tenho 20 anos, tira 5, de igreja, de estar no culto, de estar na presença do Senhor. Eu nunca li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você vir aqui falar qualquer texto da Bíblia, eu vou saber, porque eu conheço, porque eu já li. Mas nunca comecei de Gênesis e fui até Apocalipse, porque eu falei: isso é quase impossível, a Bíblia é muito grande, você começa a dar sono, aí já fiz um monte de vezes plano de ler a Bíblia num ano e não consegui, é cansativo, é frustrante, né? Parece que do nada aparece um sono. E aí, queridos, eu falei: não, isso não pode acontecer, cara. 2022 vai ser diferente na minha vida. Eu vou ler a Bíblia todinha em um ano. Sabe, queridos, eu comecei a ler, baixei um aplicativo, me empolguei, falei: vou ler com 3 meses. Me empolguei mais ainda, botei para 60 dias. Queridos, eu li a Bíblia com 58 dias, sem fazer força. Sabe, é impressionante como a gente bota dificuldade em algo que não é difícil. Mas para o reino, as coisas parecem que são mais pesadas. Às vezes eu assisto uma série na televisão, eu fico 3 horas sentado, para levantar, para beber um copo d'água, um pulo e volta rapidinho, sabe? Mas às vezes para ir na igreja me dá preguiça. Isso é porque isso é a nossa carne. Nós somos desse mundo, nós temos que lutar contra isso. Ler o olho fica pesado, nós não conseguimos ler. E eu fiquei olhando aquilo e falei: rapaz, como é que pode ler a Bíblia com 50 e poucos dias e não li pesquisando, palavras difíceis no Google, significado, sabe? Aí porque eu olhei no meu telefone, queridos, a minha média diária estava dando 4 horas e meia de uso de um celular por dia. Isso é uma média normal para todos nós. Parece que não, mas é o que nós usamos o celular. Eu uso para o trabalho, e às vezes você para esperar alguma coisa que vai durar meia hora, você fica ali olhando o WhatsApp, status, Instagram, TikTok. E quando você vê, no final do dia deu 4 horas de uso. Eu falei: não pode. Aí eu cortei no mês certinho. O meu celular aqui tem um plano que você olha e você vê: você usou o telefone 3 horas hoje, tantos minutos aplicativo do banco, tantos minutos WhatsApp, tantos minutos calculadora. E aí eu falei: não, vou rachar no mês esse tempo. 2 horas vai ser de leitura da Bíblia. Lia 40 minutos de manhã, meia hora na hora do almoço, 1 horinha à noite. Quando você vê, dava 2 horas.
E foi assim muito fácil. Falei, rapaz, como que as coisas é impressionante, como que para o reino, às vezes nós colocamos dificuldades para o Senhor, e não é difícil, sabe, aquilo eu li, reli, já estou lendo de novo, já li 2 livros, já peguei mais 3 para ler. Eu falei, esse ano eu quero praticar a leitura, sabe, algo que parecia ser difícil, eu tinha muita dificuldade, eu não tenho vergonha de negar para os irmãos, eu sempre tive muita dificuldade de ler, eu achava difícil, me dava sono, e hoje eu vejo que não é difícil nada, e às vezes é coisa da minha cabeça, sabe, então, o Senhor quer de nós esforço, o Senhor requer de nós empenho, dedicação. É tão bom para um pai, quando às vezes o pai sai e fala, filho, corta a grama hoje, limpa, que está muito grande. E às vezes o pai chega e o filho cortou a grama, falou, pai, não limpei não, o sol estava muito quente. Tá bom, fez alguma coisa. Mas imagina o orgulho desse pai, se ele sai, olha a grama grande e não fala nada. Ele vai e volta, quando ele chega a grama está cortada e limpa. O filho falou, pai, eu percebi a grama grande, eu cortei e limpei. Rapaz, não tem, um coração do cara fica pequeno diante do orgulho. Então assim é Deus, quando nós surpreendemos, quando nós queremos. Olha para Zaqueu, no meio da multidão, pequenininho, sabe, e ele fala, eu quero ver esse camarada, eu quero saber quem é Jesus. Ele corre, ele sobe uma figueira, sabe, ele está andando no meio da multidão, ele tem que talvez abrir, talvez ele tem que correr, fazer um esforço extra, e ele tinha que subir na árvore ainda, antes de Jesus passar, ou seja, ele teve que usar habilidade com as mãos, com os pés, ele fez algo totalmente diferente daquela multidão, e ele quando chega no topo da árvore procurando, eu quero ver quem é esse Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus já tinha visto ele antes, e aí Jesus já sabia o nome dele, Zaqueu. Ele falou, meu Deus. E aí ele falou, desce, eu quero ir na tua casa. Ele falou, o homem quer ir na minha casa. E quando Jesus sai da casa dele, fala, hoje veio salvação esse lá. Ou seja, ele se esforça para fazer algo diferente, ele surpreende Jesus, e Jesus surpreende ele 4 vezes. Quando ele queria ver Jesus, Jesus já tinha visto ele, Jesus sabia o nome dele, Jesus queria ir na casa dele, e Jesus abençoou o lar de Zaqueu. Então eu fico pensando quanto benefício nós temos quando nos empenhamos para o reino, sabe, e às vezes isso parece difícil. E esses irmãos, eles estão naquela reunião, naquela festa de Pentecostes, esperando o dia que ia se cumprir a promessa do Pai sobre a vida deles. E o Espírito desceu, querido, sobre eles, sabe? Mas muitas das vezes não é fácil esperar. Muitas das vezes é difícil para nós esperar. Muitas das vezes é complicado a espera. Sabe, eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu sofri um acidente com um pessoal da igreja, num futebol que a gente organizou. A grama estava serenada à noite, todo mundo foi de chuteira, eu não tenho muita habilidade com bola, eu falei, eu vou de calça jeans, que é para mim nem jogar. Aí chega lá, fica todo, não, brinca, vai, então. Falei, tá, eu vou brincar um pouquinho. Aí fui descalço, a grama molhada, escorreguei e torci o meu joelho. Precisei fazer uma ressonância no Rio, para ver se ia ter que operar, particular, custava em torno de R$1.500, R$2.000. Consegui pelo SUS, conseguiram uma van para mim, falou, ó, dia tal, você chega 6 horas no posto de saúde, vai descer uma van, você vai a Belfor Roxo, você vai fazer essa ressonância pelo SUS. E eu fui, cheguei às 6 horas lá, meio-dia era o horário do começo do atendimento, lá na clínica em Belfor Roxo. Só que não era só o pessoal de Pati, não era só eu, a clínica não era só para mim, tinha muitas outras pessoas para serem atendidas. E eu sei que eram umas 6, 7 horas da noite, a gente ainda estava lá, porque cada ressonância, cada paciente chega a levar em torno de 40 a 1 hora na máquina. Então é um processo demorado. E quando deu 7, 8 horas, o pessoal que foi comigo de Pati começaram, isso é uma pouca vergonha, isso é um absurdo, isso é desumano, eu o dia inteiro jogado nesse lugar, tinha que ser mais organizado. Eu falei, por um momento eu pensei em murmurar, eu falei, realmente o dia inteiro, mas eu pensei, eu sou construtor, trabalho com construção civil, sou pedreiro, a minha diária, digamos que gira em torno de R$150, a ressonância era 1.500 para cima, eu estou perdendo um dia, irmão, eu estou num lucro danado, sabe? Eu falei, irmãos, será que realmente nós temos que murmurar? Nós estamos no lucro, nós estamos fazendo de graça, gente. A van trouxe, a van vai levar. Se alguém chegar e falar para você, irmão, se tu sentar nesse banco aqui de 6 da manhã às 10 da noite, eu te dou R$2.000. Eu sento, meu irmão, você senta também. E foi o que nós estávamos economizando, mas ainda tinha gente murmurando, porque a nossa carne é muito ruim, sabe? Nós não queremos esperar, nós queremos instantâneo, faz, acontece agora. E às vezes o processo é dolorido, irmãos, sabe? O processo, tudo tem processo. A obra da cruz teve um processo, tudo teve um processo. E se você olhar, queridos,
Quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, o povo era escravo, o povo tinha que fazer tijolo a troco de comida, sabe? E Faraó só dificultando cada vez mais, porque antes as pessoas traziam o barro e botavam para eles e falavam: faz o tijolo, vocês são escravos. E depois Faraó falou: não vai trazer mais o barro, manda eles cavar o barro para trazer e fazer o tijolo, e tem que produzir a mesma quantidade, não pode ser menos. Então eles eram totalmente escravos. E aí Deus levanta Moisés e chega lá e fala: Deus mandou eu vir aqui como libertador. Ele tem uma promessa, Ele vai levar vocês de posição de escravo a uma terra prometida que mana leite e mel. E aquele povo fica maravilhado com aquela notícia. E eles fazem todo aquele processo, o Faraó não quer liberar, e praga em cima de praga, até um dia que o povo sai do Egito. E de repente no deserto eles se dão de frente para o mar. E eles começam: Moisés, tu é maluco, tu tirou a gente de lá, era melhor ser escravo, pelo menos lá nós ia morrer e tinha túmulo para nós, aqui nós vamos morrer no deserto, Faraó vai matar a gente com o seu exército. Eles começam a murmurar, esquecem a promessa de Deus, apenas porque eles viram as 10 pragas, eles viram Deus agindo. Moisés falou: coloca o sangue do cordeiro nos umbrais do portais, que o anjo da morte vai passar. Eles viram o anjo da morte matar todos os primogênitos, e os deles não. Eles viram Deus praticamente face a face. E no primeiro obstáculo eles começam a murmurar: não, porque não pode, o que é isso que tu fez? Tu só nos trouxe aqui para sofrer. Sabe, queridos, e se você ler, eu fiquei lendo, eu li Êxodo várias vezes, e um dia eu estava lendo e Deus me despertou para uma coisa, que Moisés estava diante do mar com o povo, e Deus falou: Moisés, toca o teu cajado no mar, e o mar se abriu igual um filme. Não foi assim que aconteceu, queridos. Se você chega em casa, você olha lá e lê, Deus fala, a palavra diz que Moisés tocou o cajado no mar, e vai dizer assim: e naquela noite Deus mandou um vento oriental ou ocidental, agora não me lembro, que abriu o mar levou a noite inteira para abrir, queridos. Só que o vento ocidental era na posição contrária que eles estava vindo de lá para cá. Então eles começam a murmurar: meu Deus, Faraó vem atrás, o mar na frente, o vento soprando contra, e eles murmurando, e Deus abrindo o mar estava se abrindo de lá para cá, e eles murmurando, o vento estava contra e eles estavam murmurando. E quando eles viram, o mar já estava totalmente aberto, ou seja, eles estavam murmurando e Deus estava trabalhando. Então às vezes o processo que nós não entendemos, Deus está trabalhando e nós estamos questionando. Por quê? Porque muitas das vezes nos falta sabedoria, muitas vezes nos falta entendimento. Sabe, queridos, Deus estava operando através de Moisés, Deus estava fazendo um milagre, e o povo não estava entendendo. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos pedir: Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria, abre a minha mente para o teu reino, me faça entender a tua palavra, me faça entender os teus mistérios. Porque eu fico imaginando, queridos, eu ficar na igreja pregando Jesus, falando de Jesus, mas com a minha mente fechada, sabe, não viver na realidade, e vai chegar naquele grande dia, eu estou pior do que quem está no mundo. Porque quem está no mundo está bebendo, fumando, se prostituindo, vai para o inferno, mas está de uma certa forma tentando curtir alguma coisa. E nós às vezes ficamos na igreja, não curtimos o mundo, porque nós já nos libertamos de lá, mas não vivemos da palavra, e no fim vamos para o inferno. O que eu fiz? Então eu preciso falar: Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento, eu quero comer a tua palavra, eu quero entender do teu reino, eu quero viver a tua promessa. Porque, queridos, nós não podemos ficar nesse mundo perdendo tempo. Como eu disse, nós não somos daqui, nós somos do céu. O nosso processo aqui é curto. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos por essa terra. E aquele povo, eles estão ali esperando cumprir-se o Pentecostes sobre a vida deles. E no versículo 1 ainda vai dizer: estavam todos reunidos no mesmo lugar, queridos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui não quer dizer que você tem que estar todo domingo, toda quarta aqui reunido. Às vezes vai ter dia que você não vai poder vir, mas eu fiquei pensando que estavam todos no mesmo lugar. E a Bíblia vai dizer lá em Coríntios: sede firmes, constantes, sempre abundantes. Constante, o que é uma coisa constante? É algo que não muda, é algo que é permanente. Então eles estavam todos no mesmo lugar. Então, ou seja, essa tem que ser a nossa missão, essa tem que ser a nossa visão de evangelho, estar sempre no mesmo lugar, parar de ficar oscilando. Hoje eu estou feliz, hoje eu quero ir na igreja, eu quero cantar, e semana que vem, não, me aborreci com a irmã do som, com o irmão do louvor, hoje eu nem vou. A nossa briga não é contra isso, que é isso, sabe? A nossa briga é contra a carne, é contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então nós precisamos lutar pelo reino e estar sempre condicionado numa mentalidade só em Cristo. Porque às vezes os irmãos, a igreja em todo lugar, e toda igreja tem problema. E às vezes nós como igreja brigamos entre nós mesmos, Satanás fica dando risada, sabe? Ele joga uma sementinha e aí a igreja começa a se dividir, e Satanás fala: a sementinha que eu joguei está dando fruto. Então é tempo de nós se unir,
É tempo de nós unir a nossa fé e batalhar pela mesma coisa, pelo mesmo sentido, pela mesma missão, que é de salvar vidas. A missão da igreja na terra não é outra a não ser despovoar o inferno e povoar o céu. Ganhar almas para Cristo, ganhar para Jesus, viver do Evangelho, viver a realidade. E eles estavam no mesmo lugar. E sabe o que eu fiquei pensando, queridos? Que quando Jesus ele é crucificado e ele fala, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles discípulos eles acreditam naquela palavra, só que eles estavam todos trancados em um quarto. E eles ficam ali durante aqueles 3 dias na casa. E a Bíblia vai dizer que Maria Madalena ela levanta, ela corre no sepulcro. E alguém fala, ele não está aqui. Porque você está procurando dentro dos mortos aquele que vive. E aí ela encontra com Jesus. E ela fica maravilhada, realmente ele ressuscitou. E aquilo causa uma comoção grande nela. E Jesus fala, vai, avisa os discípulos que eu ressuscitei. E ela corre, queridos. E ela corre, quando ela mete a mão na porta, ela entra e fala com os discípulos, ele ressuscitou, eu estive com ele. Sabe, eu imagino que aquilo causou um alvoroço, uma alegria, uma comunhão tão gostosa, sabe? E aí, daqui a pouco Jesus entra, conversa com eles, aquele momento gostoso. Só que Jesus novamente se vai. E logo depois, em seguida, quem chega? Tomé. E eles falam, Jesus esteve aqui. Rapaz, que maravilha, que alegria. E ele fala, eu só acredito se eu ver. Mentira, ele não acredita. Sabe, me faz pensar que eles estavam todos no mesmo lugar. Tomé, por alguma dispersão, saiu, não sei o que ele foi fazer. Eu sei que todo mundo estava ali num propósito, e ele meio que saiu do propósito. Eu não sei se foi uma dívida que ele foi pagar, eu não sei se ele foi tratar de algum animal. Eu só sei que todos estavam, mas ele escapou do propósito e perdeu a presença. E aí depois ele não acredita. Então muitas das vezes eu desconfio da fé da irmã, eu desconfio do milagre. Será que recebeu mesmo? Não sei não. Porque às vezes eu não estou vivendo, porque eu não estou presenciando. É porque às vezes eu não estou na mesma fé, na mesma comunhão que o pastor. O pastor convida para orar meia hora antes do culto, o pastor convida para ensaiar esse louvor. E às vezes eu estou caminhando para um caminho diferente. Não, eu vou, mas não vou fazer o que o pastor. Eu preciso estar na mesma visão. Se eu estou seguindo na igreja que o pastor é dirigente, que é o líder, eu quero estar na mesma missão que o pastor, porque eu sei que Deus está usando a vida dele. Então eu quero que ele use a minha também no mesmo propósito. E Tomé não presencia aquele momento, por quê? Porque não estava no mesmo lugar. Mas a Bíblia vai dizer que os que receberam o Espírito Santo estavam no mesmo lugar. Só que, queridos, tinha mais de 500 pessoas no começo da festa. E no dia do Pentecostes tinha apenas 150. Então 350 ou mais tinham ido embora, desistiram, abandonaram. Mas eu rogo, queridos, e eu acredito, e espero que a nossa igreja, que nós sejamos a geração dos 120, daqueles que perseveram, daqueles que esperam, não daqueles que vão embora e abandonam a fé. Ainda que muitos do meu lado tenham abandonado, ainda que muitos do meu lado tenham deixado, eu vou permanecer. Isso não pode me abalar. Às vezes estavam todos na mesma festa, e às vezes tinha pessoas que moravam no mesmo bairro, talvez que eram vizinho. Às vezes aquele amigo falou, tu vai ficar aí, eu vou meter o pé, eu vou embora. Pô, já mora pertinho do outro, vou embora na tua companhia. Não, mas teve pessoas que perseverou. Então, queridos, independente do que esteja acontecendo à tua volta, independente de quem está servindo ou não, vamos manter o foco, vamos permanecer, vamos estar no mesmo lugar como aqueles 120, eu disse 150, mas eram 120, como aqueles 120 permaneceram no mesmo lugar. Então essa tem que ser a nossa mentalidade, independente de como o mundo está de ponta cabeça. Queridos, não precisa ser muito inteligente para ver que esse mundo está virando de ponta cabeça, queridos. Hoje nós como igreja, nós como família tradicional que prezamos pelo Evangelho, que prezamos pela família, nós estamos virando uma geração quadrada. Diante das leis que o mundo faz, diante das leis que o político faz, diante de tudo que a mídia coloca aí, nós estamos virando uma geração quadrada. Mas o Senhor falou, aquele que não abandonar pai, mãe, que não negar tudo por amor do meu reino, aquele que não sofrer, aquele que não padecer, não é digno de mim. Então é a hora realmente de nós levantarmos a bandeira do Evangelho. Não importa se é 5, se é 10, se é 15, a bandeira tem que estar levantada, sabe? Nós não podemos temer o que a palavra do Senhor vai dizer para nós, querido. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos levantar essa bandeira do Evangelho e realmente perseverar. E a Bíblia vai dizer que eles estavam no mesmo lugar. E aí, queridos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Sabe, queridos, veio do céu. Muitas das vezes o teu socorro não vai vir do irmão do lado. Muitas das vezes você está enfermo e o médico falou assim,
não tem jeito, esquece, sabe? É só um paliativo, mas o nosso socorro não vem do médico, o nosso socorro não vem do irmão da direita nem da esquerda, o nosso socorro, como Davi disse, vem do Senhor. A última palavra ainda é a dele, porque a Bíblia diz que ele não muda, ele é para sempre, sabe? Então eles reunidos, veio do céu, a Bíblia diz, veio do céu um som como de um vento. Então, e foi de repente, querido, sabe, às vezes você vai achar que vai levar um dia, vai levar um ano, mas tem coisas que parece que vai levar 10 anos e ele vai fazer com uma semana. Queridos, aconteceu algo na minha vida, durante a minha caminhada, e eu tive muitos problemas, principalmente financeiro, no meu trabalho, sabe, e eu muitas vezes olhava para a minha vida, e eu falava, eu vou demorar uns 10 anos para alcançar as minhas metas. E no momento que eu botei a minha vida na presença do Senhor, que eu comecei a me dedicar, que eu comecei a me empenhar pelo reino, a esquecer de mim, me preocupar com Deus, queridos, Deus fez coisas na minha vida que eu levava, que achava 10 anos para se cumprir em 6 meses. De ouvir a mão de Deus assim me pegando, sabe? Teve cliente que me deu prejuízo de, por exemplo, 3 mil reais, e eu falava, Senhor, eu não poderia perder esse dinheiro, mas eu não vou também ficar brigando com o cliente, ele já falou que não vai pagar, é um direito meu, mas ele não vai pagar, e tipo assim, coisas combinadas, irmão, o serviço é X, e ele, beleza, pode fazer. Quando terminou, não cumpriu com a parte dele, e aquilo me frustrava tanto. E aí um dia no culto o Senhor falou assim no meu coração, fica tranquilo que eu estou trabalhando a tua vida. Naquela mesma semana o Senhor me deu 10 vezes mais do que eu tinha perdido, sabe? Então se eu não confiar nele, se eu negar a fé, eu sou o maior hipócrita que vocês conhecem, porque ele tem feito coisas na minha vida que jamais eu achei que seriam feitas dessa forma. Então eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, sabe? Então de repente, às vezes do nada ele vai botar a mão e vai fazer. Eu tenho uma prima que ela estava com câncer, sabe? Apareceu um tumor de 3 centímetros, querido, é muita coisa. 3 centímetros é maior que 2 bolas de gude, por exemplo. Uma bolinha de gude tem como se fosse 3, é bem grande, quase um limão, sabe? E ela foi no médico várias vezes, tratamento no Rio, conseguiu apoio político, melhores médicos, melhores hospitais, e eles falavam, não tem jeito, não dá para operar, não tem como, é muito grande, o tumor é muito grande, ela tem que fazer quimioterapia, radioterapia, para tentar diminuir o tumor, para depois pensar em operar. E começou a fazer todos os procedimentos, e aí começamos a orar, começamos a colocar na mão de Deus. E queridos, no belo dia ela foi no Rio fazer o exame, talvez o último, para poder começar a fazer a quimio e a rádio, para depois tentar operar. Toda aquela bateria de exame, ela chegou e ela passou por aquela sessão abatida, e o médico, quando olhou, ele falou, volta lá, faz de novo. Fez de novo, e ele chamou mais 3 médicos, chamou a junta de médicos. Gente, vem aqui, o que está acontecendo? Pega o exame anterior dela. Não, é um tumor de 3 centímetros, mas olha o de hoje, não tem nada. Sabe o que é um tumor? Desaparecer de dentro da pessoa. Então ele ainda faz, quando ele quer fazer, no tempo dele, na hora dele. Então, queridos, de repente. Mas o que eu preciso fazer? É estar na posição, é estar vivendo do Evangelho, é estar realmente vivendo o Evangelho genuíno, sabe? É viver da fé, é estar realmente em comunhão com Deus, para que essas coisas comecem realmente a acontecer, sabe? Então, queridos, mas às vezes isso não é tão simples, mas nós precisamos estar nessa posição. Então, de repente, veio do céu e aconteceu, sabe? E muitas das vezes eu fico pensando que quando Jesus, ele estava caminhando para um certo lugar, e ele encontra com um velório, um funeral vindo, que era do filho da viúva de Naim, sabe? E na nossa região aqui, não sei se os irmãos já repararam, que o funeral, ele tem prioridade no trânsito, né? Às vezes está vindo um funeral com 20 carros, alguém fecha a faixa daqui, para que todos aqueles carros que estão seguindo o funeral vá junto. Lá na minha região, eu sempre morei na zona rural, lá na Capivara, em Partido Alferes, um bairro bem rural. As pessoas tinham um costume de, quando encontravam com um funeral indo para o cemitério, se o carro tivesse indo, o camarada parava, ele contornava e ia até o cemitério para depois voltar, por respeito por aquela família que está em luto, pelo último ato de solenidade. E então o funeral, ele é algo que as pessoas respeitam. Você vê que quando é uma pessoa conhecida, as pessoas na loja ficam na porta, prestam reverência, né? Faz silêncio, porque é um momento difícil. E esse funeral está vindo de encontro a Jesus, só que é diferente, é o funeral que para Jesus,
não é Jesus que para o funeral passar. Então com ele as coisas são diferentes. E o que me chama a atenção é que aquela mulher está chorando, sabe? E Jesus vai ali e ressuscita o filho daquela mulher. Mas se você ler o texto, ela não pediu em momento algum. Jesus se comove com o choro daquela mulher, e ele não fala morto, ele fala menino, ele fala o nome daquela criança. Então ele trata aquilo ali como uma causa simples demais, sabe? Então aquela mulher, apenas por estar demonstrando seu sofrimento, Jesus se compadece com aquilo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz do jeito que Ele quer, sabe? Ele faz na hora que Ele quer. Não tem causa grande ou pequena para Ele. Ele resolve aquilo que Ele tiver que resolver, sabe, queridos? Mas nós precisamos realmente pedir essa direção ao Senhor. Senhor, habita na minha família, habita na minha casa, habita na minha vida, sabe? Quando eu saio de manhã, às vezes eu vou orando, dirigindo meu carro, às vezes eu oro no banheiro e falo: Senhor, eu tenho 10 metas para cumprir hoje, mas se não der para cumprir, eu quero que a tua meta para o meu dia se cumpra, que a tua vontade permaneça, sabe? Então nós realmente precisamos dessa mentalidade. E queridos, essa igreja, esses irmãos que ficaram reunidos, eles nos dão esse exemplo, sabe? Eles perseveram, eles ficam ali, e esse vento que vem do céu, a palavra vai dizer que ele enche a casa. Ele enche a casa, queridos. Queridos, eu fiquei pensando, se você pegar um copo, eu li esse versículo, eu gosto dessa passagem, sabe? Porque eu li várias vezes, mas de um certo dia o Senhor começou a me mostrar coisas dentro dessa passagem. Eu falei: como que um vento enche? Você pega um jarro, você enche de água, você enche de terra, você enche de areia. Como que você enche? De vento. E a Bíblia diz que esse vento, ele enche aquela casa de uma forma que eles ficam maravilhados. Então o sobrenatural de Deus é algo que você não explica. Você olha para Paulo e Silas preso no tronco, algemado, pé e mão, e eles cantam e louvam de alegria. E a Bíblia vai dizer que Deus move aquele lugar, um terremoto, quebra as cadeias, quebra tudo, e eles são livres, sabe? E aquele ambiente estava tão gostoso, porque não só estavam Paulo e Silas ali, queridos, eles estavam presos, mas tinham mais presos. E quando acontece aquele terremoto, que o carcereiro olha e fala: meu Deus, todas as cadeias estão abertas, todo mundo fugiu, eu vou morrer. As autoridades que me botaram aqui para cuidar desses presos, para não deixar fugir, vão me matar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar minha espada e já vou me suicidar de uma vez, porque eu era responsável, sumiu todo mundo. E aí Paulo fala para eles: calma, meu filho, não fugiu ninguém não, está todo mundo aqui, eles estavam tudo ali. O ambiente estava tão gostoso que ninguém fugiu. Tipo assim, o louvor, a palavra estava tão boa que os presos ficaram ouvindo, e o carcereiro se converte. Então quando o Espírito Santo, como aquele vento, ele enche o lugar, ele enche a casa, ele enche nossas vidas, as coisas começam a acontecer, sabe? Nós começamos a vivenciar isso, nós começamos a presenciar isso. E a Bíblia vai continuar dizendo, eu vou correr para nós fecharmos, e a Bíblia vai dizer que eles estavam, um vento como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Sabe, queridos, eu fiquei olhando para isso aqui, que eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia vai dizer que elas pousaram sobre cada um deles. Ah, queridos, como eu fiquei maravilhado com isso aqui, sabe? Porque infelizmente, queridos, não é falar mal de títulos ou de pessoas, mas nós vemos tantas coisas no meio do Evangelho, sabe? Outro dia eu vi um irmão do Rei lá na Batista dar um curso pra gente, e ele até falou sobre isso, sobre pessoas que adivinham o CPF do fulano de tal, do ciclano de tal, que fala isso, sabe? E a pessoa cai e rola, sabe? Queridos, a Bíblia diz que o Espírito pousou. Imagina um pássaro pousando. Todo mundo já viu um pássaro pousando, ele vem em alta velocidade e daqui a pouco ele abre as suas asas e aquilo é bonito, ele vem. Aí ele pousa num galinho de ave, aquele pouso, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pousou sobre eles de uma forma gostosa, de uma forma deliciosa, e eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a sentir uma presença gostosa. Então, queridos, para sentir a presença de Deus, você não precisa fazer muita coisa, é só você estar perseverando, é só você estar buscando, é só você estar na posição que o Senhor queira que você esteja. Você não precisa fazer algo sobrenatural diferente, não, gritar, pular, saltar, deitar aqui, rolar até lá fora, não, é só estar na posição que o Senhor queira que você esteja, sabe? E as pessoas ficam preocupadas, sabe? Bebe essa água aqui, leva para casa, bebe que você vai ser curado. Pega isso aqui, esse lenço que você vai receber. Para receber do Senhor é muito mais simples do que isso, é muito mais fácil do que isso. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz já estava sobre Ele. Ele disse: eu venci o mundo. Vocês não precisam vencer, Ele já venceu tudo, Ele já fez tudo. Nós não precisamos de esforço para receber de Deus, nós precisamos de obediência.
Nós precisamos de fé, nós precisamos de testemunho. Aí às vezes as pessoas acham, o pastor fulano de tal é muito usado, mas também ele faz isso, faz aquilo. Como eu queria ser assim, queridos, diante de Deus nós somos todos iguais. Você acha que o pastor é melhor que o porteiro? Nunca, nunca. Diante de Deus nós somos todos iguais, nós somos todos usados de maneiras diferentes, através do Espírito Santo. E às vezes as pessoas, o mundo, algumas pessoas no meio do evangelho ficam querendo passar essa visão, porque você olha certos pastores pregar e você fala, eu nunca vou receber isso, porque parece que é algo impossível de receber. Não porque eu fiquei tantos dias no monte, porque eu fiz um propósito, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu sei, queridos, nós precisamos de propósito. Eu vou no monte fazer oração também, mas para receber do Senhor, queridos, Ele já nos concedeu. Basta nos colocarmos na brecha, basta falar como Elias, eu estou aqui, envia-me a mim. Então, queridos, é só se colocar na brecha, é só se colocar na posição. E a Bíblia diz que aquele Espírito desceu como eles e pousou sobre eles de uma forma gostosa, de uma forma maravilhosa. E o versículo 4, para nós fechar, ele vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí a parte que eu mais gostei: segundo o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Eles não falaram línguas, querido, porque eles quiseram, não. Eles não falaram diferente porque do jeito que eles falaram, segundo o Espírito. E a Bíblia vai dizer assim, um versículo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir e para redarguir. Pegar a palavra e pregar, queridos, é muito fácil. Falar o que eu penso sobre a Bíblia é muito fácil. Agora, falar sendo inspirado por Deus, como esses irmãos, eles falaram segundo o Espírito. Porque eu pegar o microfone e falar aquilo que eu penso sobre o Evangelho, falar aquilo que eu acho sobre a vida do irmão, às vezes ver o meu irmãozinho lá passando por dificuldade, e eu pego o microfone e uso a vida do irmão como testemunho aqui, como exemplo, para falar que às vezes nós fazemos isso. O irmão está passando na prova, deve ter cometido algum pecado, sabe? Porque nós queremos julgar, mas nós não somos Deus, sabe? Então falar segundo o Espírito, deixar o Espírito usar a minha boca. Queridos, para fechar, o Senhor me trouxe no meu coração uma vez uma experiência que eu tive, talvez isso sirva para você. Alguém um dia falou para mim assim: Reinaldo, uma missionária do Rio, ela orou numa família que eu estava ali por um acaso, e ela se despediu daquela família, e quando ela estava indo embora, ela olhou para trás, ela apontou para mim assim: eu posso falar com você? Eu falei: pode. Ela chegou para mim e falou assim: Deus vai te usar na palavra. Mas eu falei: na palavra? Rapaz, o microfone parecia que pesava 50 quilos quando me dava aquilo na mão, eu não sabia falar, não dava. Eu falei: não, na palavra não é, essa irmã está equivocada. No mesmo mês que ela falou aquilo, na minha igreja eu nunca tinha pregado, ninguém nunca, porque eu não falava, eu não sabia falar. Eu ia lá na frente ler um versículo, eu gaguejava, tremia, e uma igreja visitante falou: vai ter uma conferência e a gente queria que você pregasse. Eu falei: como assim, Deus? Eu não prego na minha igreja, de onde esse povo tirou isso? E aí o Espírito Santo me lembrou a palavra daquela irmã. Eu falei: não, então é de Deus. Fui, ministrei uns 20 minutos, meia hora, não fiquei gago, não fiquei nervoso, foi uma benção. De lá para cá, queridos, nunca mais parei. Eu não tenho curso de teologia, não entendo tanto da Bíblia como muitas pessoas decifram, mas eu não tenho um pingo de vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Pode ser 50 pessoas, pode ser 50 mil pessoas. Eu vou falar do Evangelho simples, vou falar do que Deus fez na minha vida, eu vou falar do que Ele pode fazer, sabe? Então eu recebi essa palavra de Deus na minha vida e se cumpriu, sabe? Que eu não ia ter timidez para falar da verdade de Cristo. Mas eu não era sobre isso que eu ia falar, apenas usei isso para chegar onde eu queria chegar. Que eu não tenho vergonha de falar da palavra, de ensinar da palavra. E um dia o Espírito Santo falou no meu coração: vai na casa da pessoa fulano de tal, visitar ele. Eu falei: eu não sei nem fazer visita, não é o meu dom, eu não fui chamado para isso. E eu fui de moto para casa, eu não obedeci aquela voz no meu coração. E quando eu cheguei em casa, estava dando uma ventania, folha seca voando, galho de árvore querendo quebrar. E nessa época eu acho que eu não tinha carro, só tinha moto. Eu falei: nem é de Deus essa voz no meu coração, isso é da carne, porque como que eu vou sair? O cara morava no centro de Patia, a 8 quilômetros de mim. Um tempo desse, tu acha que eu vou? Botei a moto na garagem, quando eu estava entrando em casa de novo: vai visitar fulano de tal. Falei: meu Deus do céu, cara, eu vou voltar ali fora, se o tempo estiver melhorando é para mim ir. Quando eu cheguei lá, estava pior ainda. Falei: rapaz, não é possível. E aí eu lutando com aquilo, eu falei: não vai ter jeito. Montei na moto e fui. Falei: Deus, se for tu que está falando,
eu vou chegar na casa dele, ele vai estar lá para me receber. O portão vai estar aberto, já vou chegar chegando. Fui, ventando, armando tempestade, dando uns pingos grossos. E quando eu chego no portão da casa daquele cidadão, portão trancado, casa trancada, janela fechada, eu falei, era do meu coração mesmo, graças a Deus, isso não era de Deus não. Aí quando eu manobro a moto, com quem eu encontro? O camarada chegando no portão de carro. Eu falei, Jesus tem misericórdia, é agora. E ele me conheceu, a gente era até amigo, mas é um empresário da cidade, grande, pessoas de nome, e você se sente pequeno até perto dessas pessoas. Eu falei, como é que eu vou falar para esse cara o que eu vim fazer aqui? Deus não tinha me falado o que era para fazer, só mandou ir lá. Só que era 6 horas da tarde, não era nem um horário de visita. Aí ele me chamou para entrar, começou a dar uns pingos grossos, ele vem para cá. E eu entrei meio desconfiado, meio sem saber o que fazer. A esposa dele já entrou direto para dentro da cozinha. E na realidade foi a esposa dele que me chamou. Ele tinha deixado o carro e foi direto para a lavanderia. E ela falou, vem para cá, Reinaldo, vem para cá, vai chover. E eu entrei. E aí depois ele veio de cabeça abaixo. Eu entrei para a cozinha. Aí ficou aquele clima assim de velório, sem saber o que falar. Aí ele tomou uma palavra e falou assim, Reinaldo, deixa eu falar um negócio para tu. Foi Deus que te mandou aqui, tu sabia? Aí eu já gelei na hora. Ele falou assim, olha, a gente estava numa festa, a gente tinha acabado de chegar na festa e a gente brigou, a gente não está passando por um momento legal como casal, e para mim era o fim. Eu te mostro ali se tu quiser. Ela entrou para dentro de casa, se tu não chega, eu tinha ido para a lavanderia, eu ia pegar aquele veneno que estava ali, eu te mostro, eu ia me matar aqui agora, sabe? E aí o Senhor começou a falar, tá vendo, você tem que ouvir, você tem que estar na posição, você tem que acreditar, sabe? Muitas das vezes o Senhor quer que a gente faça algo e nós duvidamos disso. Não fui chamado, não é a minha parte, tem que fazer. Como foi falado que cada um fazendo um pouquinho, a obra é feita, sabe? Aquela experiência me edificou tanto, mas tanto, porque muitas das vezes nós somos crentes, mas não somos crentes, nós somos incrédulos. Deus está querendo fazer, Deus está querendo falar, mas eu fico rejeitando, endurecendo o coração, sabe? E não é momento disso, queridos, sabe? Não é momento disso. E a palavra vai dizer que eles fizeram segundo o Espírito. Então aquele dia eu fui guiado 100% pelo Espírito, porque a minha carne lutou contra, a minha carne não queria, mas o Espírito me levou. Então quando eu estou na posição, o Espírito me leva, o Espírito me guia, o Espírito vai me esclarecer, o Espírito vai fazer por mim. Então que gostosa essa palavra desses irmãos, queridos. Perseveraram, receberam, fizeram segundo o Espírito. Então que essa também seja a nossa missão, que esse seja o nosso propósito, estar na presença, se dedicar na presença, deixar o Espírito Santo fazer, parar com esse negócio de eu acho isso, eu penso isso, deixa Deus trabalhar, queridos, deixa Deus fazer do jeito dele, porque é muito simples, nós dificultamos o Evangelho, essa é a verdade, é tão simples, mas às vezes nós ficamos com picuinha, eu acho que tinha que ser assim, eu sei lá, eu acho que o culto tinha que começar era 6 horas, 7 é muito tarde, sabe, nós ficamos com essas coisinhas bobas na cabeça, que não fazem sentido para o reino. Eu fico pensando em Jesus no trono, sentado, falando, pai, eu tive que descer, porque não tinha um justo sequer, eu carreguei uma cruz que ninguém conseguia carregar, eu usei uma coroa de espinho que ninguém suportaria, eu fui vazado por uma lança, eu fui cuspido, eu fui espancado, e fiz a parte pior e a mais fácil, eles não estão conseguindo fazer, eles ficam brigando entre si, coisinha desse tamanhozinho, fica desse tamanho para nós. Então às vezes, sabe, eu fico pensando em Jesus, olhando para a minha vida, falando, poxa, eu já fiz tanta coisa para você, está dificultando o reino, parece ser tão fácil, e às vezes nós dificultamos, sabe, queridos, igual eu disse, eu não estou aqui falando para vocês que eu sou melhor, que eu sou bom, não, esse é o entendimento que eu tenho do Evangelho, que eu preciso viver isso, eu preciso fazer isso, sabe, e esse texto me chamou a atenção por isso, porque eles perseveraram, porque eles se manteram unânimes, porque eles esperaram, porque eles confiaram e eles fizeram segundo o Espírito. Vamos viver também segundo o Espírito, vamos viver segundo o propósito de Deus. Eu tinha até anotado mais outras coisas aqui, mas eu vou fechar aqui, queridos, porque eu tenho certeza que o que Deus tinha para falar, Ele já falou. Vou te confessar que talvez eu tenha fugido 40% daquilo que eu queria falar, mas eu não domino a minha vida, eu não sou alma suficiente para mudar os planos de Deus. Então, nós precisamos nos colocar na posição e deixar Ele falar. Eu não vou concluir aquilo que eu anotei, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo já falou isso no meu coração, que Ele já entregou aquilo que Ele queria entregar para nós. E então eu tenho certeza que nem que seja numa frase, também Ele tenha falado com cada um de vocês nessa noite, e que Ele mesmo nos abençoe segundo a sua palavra, queridos. Eu agradeço a minha oportunidade, amém?